Vamos lá, estamos aqui hoje começando mais um ACEP Podcast aqui e hoje tem um convidado especial, cria de Petrópolis, esse cara que é um grande empreendedor, gerador de emprego aqui em Petrópolis, é admirado por todos aqui, meu amigo Antoine do Armazém do Grão. Isso já virou sobrenome, né, amigo? Obrigado pela oportunidade, Márcio, é uma honra estar aqui. Agradeço muito o seu convite, agradeço a ACEP e também a todos que estarão assistindo a gente aqui, compartilhando desse momento. Legal, legal. Estou feliz de você estar aqui também, cara. E a gente queria saber um pouquinho da tua história, como você começou, né? Eu lembro de algumas coisas, depois a gente vai até comentar aqui. E aí queria que o pessoal soubesse, né? Que todo mundo acha que é muito fácil hoje o cara ter um monte de loja, mas não sabe o que já sofreu lá atrás, né, Antônio? Com quantos anos começou a trabalhar, né? Ninguém acha que tu já começou assim, né? Com 20, 30 anos. Conta a tua história aí, que eu sei que tu começou, acho que com 10 anos já ajudando teu pai, não é isso? Mas quando você fala... Porque tudo para crescer tem que machucar primeiro, né? Sim. O músculo só cresce se você machucar ele. Sim. Senão o músculo não vai crescer. E essa é a minha crença quando a gente fala de intelectualidade e prosperidade. Legal. Mas vindo do meu começo, eu sou filho de comerciantes, né? Então a família do meu pai são 7 irmãos, dos 7, todos têm uma veia do comércio. E meu pai, em 82, tinha um sonho de abrir uma padaria que virou um propósito em 83. E uma padaria, na década de 80, era um grande negócio, né? Porque tinham poucas padarias. E o Brasil não fabricava maquinários como fabrica hoje. Então, um forno custava... Meu pai fala que um forno custava o preço de 3 Monza naquela época. Então, ele não tinha recursos para comprar um terreno, fazer um prédio e construir uma padaria. Com isso, ele convidou 2 irmãos dele, e os 2 irmãos aceitaram participar desse sonho, aí por isso que virou propósito. Legal. Em 86, eles inauguraram a padaria. E era um modelo totalmente familiar. Isso aonde foi? No bairro Castrioto. Né? Tudo aconteceu no bairro Castrioto, que foi quando meu avô veio do interior, ele morou um curto tempo no Capela e logo Castrioto, né? Que é até o nome de um antigo prefeito. Sim. Chamado Flávio Castrioto, acredito, que foi loteado e ele construiu a residência dele lá. E ali começaram a empreender e em 86 inaugurou a Panificadora Castrioto, uma empresa totalmente familiar, tinha 5 funcionários, que eram os padeiros e confeiteiros. A operação era toda na mão da família. Tanto meu pai quanto os irmãos dele convidaram as suas esposas e filhos. Sim. E desses filhos, né, que eram 5 primos, eu e meu irmão. O meu irmão tinha 6 anos, eu tinha 7 anos. E como a minha mãe participava dessa operação, a gente descia com ela às 5h30 da manhã todos os dias e ficava lá junto com a minha mãe. A gente fazia o dever de casa na padaria, almoçava até a hora de ir para o colégio. E eu acabei participando daquele ecossistema, junto com meus tios, meus primos, e minha mãe e meu pai, e me gerava muita felicidade, eu tinha o maior prazer de estar ali, e eu comecei a brincar de ajudar. Legal. Recolhia copo do balcão, lavava os copos, e com isso eu fui presenteado pelo meu pai por um jaleco. Legal. Hoje nós chamamos de uniforme, né? Um jaleco verdinho, abotoado, com botoeira na frente. Até hoje está emoldurado. Legal. E eu tenho muito orgulho de falar sobre esse meu primeiro manto, né? Meu manto profissional. Você se sentiu profissional ali quando você ganhou o jaleco? Eu me senti, né, respeitado. Também. Porque eu fiz parte da equipe. Legal. Né? Então é mais importante que a posição é você ser respeitado como membro da equipe. Então, com meus 8 anos, eu já sabia o que era uma integração. Sim. Dentro de um ecossistema, né, de colaboração. E dos meus 7 até os 12 anos, eu já atuava como um trabalhador. Legal. Dentro da padaria. Estudava e trabalhava, estudava e trabalhava. Estudava em escola pública? Eu sempre estudei em escola pública. Isso é muito importante falar. É. Cara, estudou em escola pública. Era no Castrioto, no meio do bairro ali, eu estava no Santa Rita de Cássia. Sim. E até os meus 11 anos eu estudei lá. E depois eu fui para o Liceu Municipal de Petrópolis. Legal. Né? E eu sempre estudei à tarde até a 5ª série.
Então eu ia de manhã com a minha mãe não tinha funcionário em casa, né? Então ela que fazia tudo. E quando eu voltava, ainda ia para a padaria, às 18h30 a gente ia para casa. Então quando eu fui para o liceu, aí era uma carga horária maior de estudo. Então eu trabalhava de manhã, Sim. ia para o colégio e voltava. Mas foi o ano mais triste da minha vida, porque eu não conseguia estar atuando dentro da padaria. E quando eu fui para o 6º ano, que eu passei a estudar de manhã, aí sim eu consegui voltar a trabalhar. Legal. Quando eu fiz 14 anos, meu pai assinou minha carteira como funcionário. E dos meus 14 para os meus 15, houve uma disruptura da família. Meus tios quiseram sair do negócio. Meu pai se encorajou e comprou a parte deles. Mas o meu pai nunca prospectou uma sucessão. Ele não queria que eu assumisse o lugar dele. Ele queria que eu estivesse ali, para não estar na rua, fazendo bagunça ou algo errado, mas em algum momento eu enganjasse na universidade e seguisse uma carreira, que foi isso que aconteceu com meus primos. Sim. Né? Meus tios quiseram vender porque os filhos saíram. Não queriam mais. Né? Como eles tinham um pouco mais de idade do que eu tinha e o meu irmão, eles já estavam no meio da faculdade. Então, com isso, meu pai se encorajou, comprou. Eu ainda teria 4 anos para poder entrar na universidade, mas eu nunca fui uma pessoa com uma boa evolução pedagógica no módulo convencional. Acho que isso é da nossa época. Né? Então, para mim, estudar, ir para o colégio todo dia era muito ruim, difícil. E estar na padaria era muito bom. Já o meu irmão mais novo deslanchava, né? Tinha uma felicidade. E quando eu fiz 16 anos, meu pai decidiu vender a padaria. Meio para, tipo assim, ver se o Antônio cria uma disruptura e sai do negócio. Falei, pai, eu não vou sair, sabe? Eu gosto e é aqui que eu quero continuar. E com isso, quando eu fiz 17 anos, ele se encorajou a me vender um percentual da padaria. Eu já tinha juntado dinheiro para ser um pequeno sócio lá em 5%. Mas era um trabalho muito hostil, né? Porque sem tecnologia, sem processo, e sem uma cultura de gestão enraizada, o que acontecia? Meu pai acabava me doutrinando a chegar de manhã e ir embora muito tarde, e eu tinha que ficar no caixa o tempo todo. Então era muito ruim. Para mim poder almoçar, minha mãe tinha que chegar para levar o meu almoço e ficar no meu lugar ali. Isso me incomodava muito, até porque não tinha gestão de pessoas. Quando eu fiz 18 anos, eu decidi me dedicar só à padaria, né? E ali eu acordava às 3h30 da manhã e saía de lá às 11 horas da noite. Tu sabe fazer pão até hoje? Sabe fazer? Voltando um pouco para trás, né? Como se eu contar a minha história, a gente vai ficar aqui até amanhã. Não, sem dúvida. Como eu nunca fui reconhecido pelas minhas notas acadêmicas, com meus 8, 9, 10, 11 e para frente, eu quis me destacar de alguma forma. Então eu consegui me especializar a fazer o pão mais gostoso, a embrulhar o pão mais rápido. Legal. Porque quando a gente fala da década de 90, a gente tinha poucos frios. Sim, né? A gente vendia mussarela, queijo prato, presunto com capa de gordura, sem capa de gordura. E mortadela. E salaminho e mortadela bexiga. Que era né? mortadela. Que era a bexiga do boi, que você fazia uma estrela, puxava. Isso aí. E eu a primeira coisa que eu aprendi foi amolar a máquina com 11 anos de idade, para ter a fatia mais fininha. Que é um perigo. Os clientes faziam filho e falavam assim, eu quero que o Antoine me sirva. O cliente esperava para eu servir. Dava até um ciúme ali da equipe e tal. Então, assim, eu quis me especializar nesses pequenos detalhes. Que não era cliente, era freguês. Naquela nossa época era freguês, né, cara? Depois que passou a ser cliente. E tem um ponto muito importante, é a história que você escreve, né? Porque 98% dos clientes são os mesmos todos os dias. Quando você fala padaria de bairro, talvez 99,5% são os mesmos clientes. Um detalhe você continua retendo, mas um pequeno detalhe você perde. Quanto mais quando você tem concorrentes perto. Então, pão eu tinha... Porque quando a padaria trabalhava 24 horas, quando faltava o padeiro à noite, quem ia fazer pão era meu pai, e eu ia junto com ele. Para ajudar. Né? Enfim, voltando aos meus 18 anos, naquele momento eu já comecei a me preparar para poder mudar aquela história.
e comecei a participar de alguns workshops que tinha no Sebrae, alguns treinamentos que tinha na Firjan, e comecei a ver que o mercado era diferente. Até que eu comecei nas feiras de panificação que tinha no Rio Centro. Sim. Né? Aí um dia eu fui na Abras, que tinha no Rio Centro, hoje tem em São Paulo. Eu comecei a ver um universo que eu não conhecia. Com meus 19 anos, eu comecei a namorar minha esposa, que me ajudou a pensar muito fora da caixa. Bom. Começou a abrir os horizontes que o Castrioto era um lugar sem saída, porque realmente é um bairro sem saída, com baixa logística, ele tem limitações. E com meus 20 anos, eu queria desenvolver um negócio, meu pai queria reter o negócio. E com todo o amor do mundo, eu convidei meu pai a fazer uma disruptura. Ou ele continuava, ou eu continuava. Porque não tinha como eu ter divergências com a pessoa que eu mais amo nesse mundo, que é o meu pai. E ele, com muita preocupação e muitos questionamentos dos antigos sócios, meus tios, falou assim, você é maluco. Mas eu já era maior de idade, já tinha um percentual, e ele concordou, me deu essa permissão, né? Pegou a parte dele e me parcelou em longas datas, com juro de poupança. Eu falei assim, mas por que juro de poupança? Porque o dinheiro que você me pagar será reservado para quando você precisar. Sim. Ali eu aprendi realmente o que é gestão financeira. Legal. Né? Aí, com meus 20 anos, eu continuei. Dos meus 20 até os 23, eu transformei a padaria no mercado. Aí eu vou voltar um pouco, eu não transformei nada, eu convidei pessoas para me ajudar a transformar, porque nesse momento eu peguei o meu melhor colaborador e convidei ele para se preparar para ser um gerente junto comigo. Legal. Então eu já passei a não abrir e fechar a padaria, eu já tinha uma pessoa que abria e eu fechava, eu abria e ele fechava. Já conseguia folgar um domingo por mês, porque o domingo do a folga do domingo do comerciante é domingo depois das 14h30. É quando ele fecha o comércio dele. É isso aí. Né? E quando foi em 2003, montamos o mercadinho. Quando foi em 2004, 2004, não, quando eu tinha 23 anos, eu montei o mercadinho. Quando eu fiz 24 anos, eu estava me preparando para me casar. E junto com o meu casamento, que foi em 2003, eu fiz a aquisição de uma casa ao lado da padaria, sim, que era a casa do Tinilson, que na verdade não foi uma aquisição, foi uma história que eu comecei a escrever com ele. Eu falei, Tinilson, o senhor quer me vender? Ele falou assim, Antoine, como é que eu vou te vender? Eu vou morar onde? Eu falei, problema não, o senhor me vende, eu construo um apartamento em cima do supermercado, que vai aparecer na foto aí, e o senhor pode morar. Esse apartamento é seu. Né? Você vai morar sim, aqui a vida toda. Sim. Ele falou, você vai fazer isso? Outro, né? E a casa dele é em cima. Então, aqui do lado foi onde eu ampliei, e aqui em cima foi onde o Tinilson, até hoje a tia Hilda mora nessa residência. Né? E quando foi em 11 de dezembro de 2004, nós inauguramos o supermercado Castrioto. Legal. Né? O nosso diferencial... Põe a foto, segunda foto aí. Era entrega a domicílio. É isso aí? Então, assim, antes da inauguração, a gente já tinha 6 motos entregando a toda Petrópolis. 6 motos? Porque eu já fazia o e-commerce. Legal. Né? A gente já tinha... o Padre Francisco? É o Padre Francisco. Agora que eu vi, rapaz. Então, em 2002, a gente já tinha um e-commerce. Legal. Sem tecnologia. Olha só. Era pessoas no telefone com headset, sim, pegando pedidos, entregando de moto Petrópolis toda acontecendo. Legal. Então, dentro do bairro Castrioto, naquele momento eu tinha a oportunidade de canalidade de outros bairros para atender. Ótimo. Mas com entrega a domicílio, venda por telefone, sim, ou compre e entregue. E como eu trabalhava com moto, eu conseguia fazer frete grátis. Grátis não, eu cobrava R$1. Porque se for de graça, o cliente não pode reclamar. Mas por R$1, aí sim ele pode reclamar, porque é um serviço. Sim, se tu paga um centavo, é contratação de um serviço. Então, em 2004, inauguramos o supermercado Castrioto. Em 2005, a Luciana, minha esposa, se formou em psicologia em 2004, fez uma pós-graduação em gestão de pessoas em 2005. Eu convidei ela para fazer parte dessa história junto comigo. Legal. E ela consolidou o RH da empresa. E com o RH consolidado, e eu
viajando todos os estados do Brasil, fazendo muito network. Sim. E também honrando as pessoas que me deram ensinamentos, Sim. me deram direcionamentos. Com isso, eu consegui adquirir um pouco de conhecimento externo e trazer aquilo que servia, aquilo que era adequado para o meu momento. E também sempre preservando o relacionamento com os fornecedores, né? Tecnicamente falando, sempre focado nos meus stakeholders. Sim. Fornecedor, entregador, colaborador, cliente, vizinhança, todo mundo que está ao entorno Sim. da onde nós empreendemos. Quando foi 2007, eu e a Luciana decidimos mudar a história. Então, a gente criou uma outra disruptura, um outro marco zero, que foi criar a nossa própria marca. Sim. Então, entendemos naquele momento que a gente não era supermercado, porque de 2004 até 2007, o meu trabalho está na porta do supermercado, dando bom dia e boa tarde para todas as pessoas e perguntando o que você não encontrou. Não tinha um cliente que saía sem comprar alguma coisa. É verdade. Porque a gente não tinha consulta preço, Sim. não tinha WMS de loja, não tinha tecnologia embarcada. Era serviço, serviço, serviço. Então, criamos o Armazém do Grão, desenvolvemos essa marca, criamos um propósito de serviço e decidimos, em 2008, inaugurar a primeira loja Armazém do Grão. Coloca para mim, fazendo que favor. foi 27 de maio de 2008. 2008. E ali a gente, na Doutor Porciúncula, uma loja de 200 metros quadrados, isso aqui foi até no dia da inauguração, a gente abriu o primeiro Armazém do Grão. Bacana. E, consequentemente, a loja do Castrioto, ela também se transformou em Armazém do Grão. Sim. Né? Bacana. Então, fechamos o ano de 2008 com 2 lojas, com muita dificuldade, com muito desafio, porque quando você sai da primeira para a segunda loja, Márcio, é a maior dor. É uma dor. Porque você começa a entrar em dívida, pegar dinheiro no banco, antecipar cartão de crédito. É isso aí. Porque o negócio não gera lucro para você sair alavancando. É isso aí. Quanto mais quando a escala é pequena. Então você tem que realmente se posicionar no mercado. E apesar de eu estar buscando muito conhecimento, mas não tinha business plan de expansão. Não existe. Não tinha planejamento de fluxo de caixa. Né? A cultura é o seguinte: o dinheiro entra, tu gere e vê o que sobra. É isso aí. E o que sobra é para depreciação e para sobrevivência. Então, a segunda loja, para quem não tem dinheiro externo, não tem investidores, que eu nunca tive investidores, é na alavancagem. É no peito e na raça. Em 2008, o mundo estava passando por uma situação muito difícil. Crise nos Estados Unidos, juros altos, câmbio baixo. Estava uma loucura o mundo. Né? A inflação estava muito alta nessa época. Eu me recordo que em 2008, se podemos consultar isso, 5 quilos de arroz Tio João custava R$ 25,80. Então já era R$ 5,00 o quilo do arroz em 2008. Depois ele chegou a voltar quase a R$ 1,50, quando a gente vai para 2014, 2015. Né? Hoje já inflacionou novamente, mas quando você pega o valor monetário de 2008, comparando com 2024, né? Qual a desvalorização do real? 15 anos depois. De frente para trás. Sem dúvida. Então, inauguramos a loja da Porciúncula. Foi um ano para organizar essas 2 operações, que para mim foi o maior desafio de gestão que eu tive. Em 2010, eu decidi montar um CD, um pequeno CD, numa garagem de uma casa, alugado, e um CD de 300 metros quadrados. Então, comecei a aprender, sem tecnologia e sem processo fiscal, a receber. 2009, na verdade. Explica o que é CD, que tem muita gente que não sabe quando a gente usa esse termo. O CD, antigamente, no caso, não era nem CD, era um depósito, né? A gente chamava de depósito, né? E hoje é o CD, que é o centro de distribuição. Explica como é que tu ia fazer isso aí. Tem um custo também, né? O pessoal acha que tudo é fácil, né? Isso é legal tu explicar. Mas tem uma parte psicológica muito importante. Eu sempre, com toda humildade que eu falo, não é de miséria, humildade de prospecção. Eu sempre potencializei as nossas operações. Então, mesmo sendo um depósito de 200 metros quadrados, a gente nomeava de CD. Legal. Nosso primeiro caminhão, que era uma 608, 1977. 608, já dirigi muito. Né?
a gente chamava de nosso caminhão da frota, mesmo tendo um caminhão só. Legal. Né? Porque se você não potencializa o pouco que você tem, quando você prospecta ou prospera, tudo vira qualquer coisa. Então, esse nosso depósito é como as nossas lojas, elas começaram a ter muito fluxo de venda e ter caminhões na frente da loja todos os dias. Além do impacto logístico voltando, eu sempre respeitei todos os meus stakeholders, todos os meus vizinhos, toda a comunidade, meus fornecedores. Às vezes o fornecedor ficava lá 5 horas para descarregar um pallet de Coca-Cola, que já tinha 4, 5 caminhões na frente. Então, quando eu decidi para esse pequeno depósito, foi muito por impulsionamento dos meus fornecedores e reclamação dos meus vizinhos, que também são meus clientes. Sim. Fomos para o pequeno depósito em 2009, a operação funcionou. Aonde era o depósito? Era no Duarte da Silveira. Na Duarte da Silveira. E quando foi 2010, fomos para um depósito maior, né, um CD maior, também no Duarte da Silveira, na rua João Xavier. Aí fomos de 200 para 500 metros quadrados. Legal. E um grande pátio logístico. Então começamos a descarregar 4 caminhões ao mesmo tempo. Deu uma grande produtividade. Sim. Só que a máquina ficou cara. 2 lojas já não conseguia ter faturamento para sustentar esse centro de distribuição, e também passamos para lucro real. Aí foi quase a morte. Que além de aprender a logística, aprender a expedir, receber, repor e vender, tinha que aprender a tributar. Aí em 2011... Isso tem um custo alto, alto. Né, cara? E muito alto. E qual era o remédio? Expansão. Perfeito. Só que em 2010 eu já tinha o centro de distribuição, então já recebia 80% da venda seca e uns 40% da venda fria, né? Carga seca, arroz, feijão, óleo, açúcar, e fria, carne, queijo, frango, etc. Ainda em container congelado, eu não tinha centro de câmaras frigoríficas, mas eu tinha que expandir. Então eu chamei minha equipe, né? Equipe comercial, equipe de operações, equipe financeira. Aí sim fizemos nosso primeiro business plan de expansão. Legal. E fizemos um business plan de expansão. O que é um business plan de expansão? É quando você realmente orça quanto vai custar a tua expansão, avalia esse custo com o seu recurso próprio ou recurso terceiro. Sim. Aí você vai buscar o recurso. Segunda etapa, qual o tempo de recuperação desse dinheiro para pagar esse recurso? Que esse tem que ser muito certinho. Muito certinho. Se não vender o que tu quer. E super conservador. E nem é só venda, que a gente foca muito em venda, mas no custo. É o custo. Porque a venda é consequência, não depende só de você, mas o custo é seu. Se o na época não tinha ar-condicionado, né? Mas se a luz vai ficar ligada 24 horas, é só quando necessita. Sim. Sabe? Se a geladeira vai ser de alta eficiência ou de baixa eficiência, vai gastar mais energia. Não tinha lâmpada de LED naquela época. Não existia. Entendeu? Então não tinha muitos recursos para você economizar custos externos. Você tem o teu custo de operação. Sim. A venda por funcionário tinha que ser muito alta. Sim. Para poder pagar esse custo. Hoje nós chamamos de resultado por headcount. Né? Quanto que é o venda por metro quadrado, venda por funcionário. Então, voltando para 2010, fizemos o business plan, e quando foi em janeiro, startamos o business plan, inaugurando a loja de Bom Sucesso, que nós chamamos de Itaipava, em março de 2011. Lembrando que teve uma tragédia, né, natural, que pegou Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, a região do Vale do Cuiabá e Itaipava, em janeiro. Então já inauguramos com Itaipava um pouco destruída, na crise, emocionalmente, né, que é o mais preocupante, e também logisticamente na parte de estrutura, mas honramos o business plan. E dentro do business plan tinha uma outra loja para setembro, que foi a loja do Valparaíso. Sim. Legal. Né? E dentro desse business plan a gente viu também como que é importante uma boa parceria. Então, nem sempre a gente compra imóvel e constrói. Sim. Então, ter um investidor para construir ou comprar e te alavancar é sustentável. É sustentável. Então, encerramos o ano de 2011, começamos com 2, terminamos com 4. Legal. Aí teve uma outra disruptura, que até 2010 a proposta do armazém era vender preço e produto. Ser competitivo. Sim. Quando foi 2011, eu já estava entendendo como o mundo estava se comportando, e o dólar estava muito baixo. Sim. Né? 2012 foi
o menor índice de câmbio dos últimos 15 anos. Sim. Então, eu comecei a ver que o brasileiro estava viajando muito para fora do país. Sim. Então, não podia vender só os vinhos convencionais, tinha que ter vinho importado, queijo importado, frios importados. Aumentou a tua qualidade, melhorou a qualidade. Então. Eu mantive a minha especialização de vender produtos convencionais de forma agressiva. Sim. E também adaptei produtos de valor agregado para um cliente diferenciado. Aí tu fala assim, Antônio, como assim? Tu misturou tudo? Misturei tudo. Sim. Porque eu nunca trabalhei para público A, B, C, D. Eu sempre trabalho para público G. Sim. G de gente. Né? Todo mundo que entra é gente e tem que ser bem atendido. Então, tem que ter um vinho, olhando para o mercado de hoje, de R$10. Sim. E se tu quiser um de 12 mil, também tenho. É isso aí. É de acordo com o cliente. O sommelier vai entender e vai explicar de forma técnica um vinho de R$10, por que ele é doce, Sim. por que ele é suave, Sim. e também um vinho de 12 mil reais. Nós somos treinados da cabeça ao rabo, sim, popularmente falando. Sem dúvida. E deu muito certo. Em 2012, fomos para um CD de 2 mil metros quadrados e melhoramos mais a nossa retaguarda. Sempre o back-office ele tem que acompanhar o crescimento da loja. Sim. Senão as coisas se perdem. Tá? E de 2012, aí já vou pular para 2015, sim, a gente abriu a loja do Capela, a nossa quinta loja. Tá. E focamos muito na estrutura Capela é Bingen, corporativa. Né? O pessoal conhece aqui. Isso, Bingen. Né? E 2016, que eu acho que pode até colocar a próxima foto aí, foi quando a gente inaugurou a loja de Correias e de Mosela. Que é uma loja muito boa. Aí foi um divisor de águas. Né? Então, nesse momento, quase que juntas, né? As duas quase que juntas. Então, aqui foi a inauguração de Correias. Essa foto aqui aparece da... seu pai? A família que eu vim, que é meu pai e minha mãe. E meu irmão, minha cunhada, minha esposa, meus 2 filhos, meu sobrinho e a minha sobrinha, que tinha acabado de nascer há 2 semanas. Mas aqui não aparecem meus 2 tios nessa foto. E foi nesse dia, né, que foi dia 12 de fevereiro de 2016, que eu fiz uma grande disruptura na minha vida. A loja, na inauguração, loja lotada de convidados, convidei meu pai, meus 2 tios, e fiz um agradecimento para os meus tios por ter confiado no sonho do meu pai. Legal. Né? E agradeci muito a eles, honrei eles a todo momento. E também agradeci meu pai por ter aquele momento difícil que eu falei, pai, ou eu continuo ou o senhor continua. Eu sei que o senhor sentiu dor no coração, mas permitiu que eu continuasse. Legal. Né? Então, ali eu fiz uma outra disruptura na minha vida, encerrei uma história muito bacana e de gratidão a tudo isso. Enfim, aí inauguramos em fevereiro Correias e em novembro inauguramos a loja da Mosela. E sempre mais... Hoje são quantas lojas, só para o pessoal entender quem está vendo? Hoje vamos para a 13ª loja. 13ª. Tá? E tudo isso sempre com business plan de expansão, alavancando dinheiro no mercado, entendeu? Tendo parceiros, investidores para construir e consolidar os imóveis para a gente operar. Sim. Né? A gente vai falar sobre isso, para a pessoa entender o que é esse investidor. As pessoas não entendem que hoje, isso é a melhor forma hoje, em vez de você colocar comprando, botando alguém que compra e te aluga. Tem várias canalidades para isso. Sim. Né? E é legal a gente explicar também. A gente vai explicar várias coisas que acontecem dentro do mercado que as pessoas não conhecem. Por isso que eu queria que tu começasse com a tua vida, e agora nós vamos mostrar para as pessoas que tudo não são flores, né? A gente sabe qual é o problema que tem dentro do mercado, como é que você sofre, né? Todo dia tem alguma coisa para apagar um incêndio, né? Mas, isso já estão calejados, já sabe como é que é, né? É que nem assim, eu imagino, na loja, quando você abriu a primeira loja, né? Chegava numa segunda-feira, tem que pagar os boletos, um exemplo, tem lá para pagar 12.860. Aí tu olhava, conseguia os 12.860, ainda não tinha para pagar todos os boletos, não é assim? Aí tu tem que puxar de um lado, esperar uma venda para chegar lá, porque esse é o compromisso do dia, né? E as pessoas acham que não, que tu já tem para chegar ali, não é, né, cara? Assim, não era assim, não. Até hoje é assim. É assim. Não dá para ser diferente. Não dá, né? Porque o dinheiro anda na contramão. É isso aí. Né? Mas podemos, daqui a pouco, se aprofundar um pouco mais nisso. Vamos falar sobre... Eu vou dar uma acelerada aqui na história, até porque depois de 2016... muitas barreiras já tinham sido resolvidas.
Legal. E essa foi a última, né? Como é que eu recompenso meu pai e meus porque tios? isso aí estava no teu coração, tu tinha que botar para fora e agradecer todo mundo. Porque não Perfeito. tem assim parte pessoal e profissional. Eu não acredito nisso. Nós somos algo único. Nós somos ser únicos. Sim. Se o teu pessoal e emocional não está estável, o profissional não vai estar. Não vai estar. E vice-versa. Sim. Então, abrimos o ano de 2017 com uma grande preocupação, porque a gente vinha expandindo e contratando pessoas para liderar junto conosco. Então, tinha uma incompatibilidade de pensamentos, de ações muito grandes. Sim. Isso preocupou muito a Luciana e me preocupou muito. Aí a Luciana foi começar a estudar como que a gente consegue colocar todo mundo na mesma página. Sim. Aí, com isso, ela viu que existia universidades corporativas implantadas em pouquíssimas instituições aqui no Brasil. Legal. E no varejo somente numa rede, que era a rede Mufato. Bufato. Né? De forma consolidada. Aí a Luciana foi buscar ajuda, buscou uma consultora chamada Surama Jurt, lá em São Paulo. Tivemos com essa moça aqui do lado. Tivemos com ela em 2017. Estavam saindo de uma crise, né? Também. Oi? Outra crise que teve no país. 2015, 2016, 2017, estava começando a respirar. A gente é brasileiro, né? Pô. Entendeu? Toda hora é uma crise. E a crise também gera oportunidades. Sem dúvida. Né? Também Se acho. for de forma sustentável, é claro. Conhecemos a Surama passou o projeto para a gente, topamos o projeto, e de 2017 a 2019 ficamos esses anos consolidando a nossa universidade corporativa. Basicamente a gente tem uma metodologia para tudo isso, a gente é treinado nessa metodologia e os nossos líderes são treinados para serem professores. Sim. A gente constrói todas as aulas técnicas, né, teóricas, Sim. e também somos treinados para como ensinar na prática. Tudo com metodologia, checklist, prova e um plano de carreira de forma sustentável. Isso é legal. Isso é dentro da empresa que vocês montaram, universidade dentro do Isso, Armazém começamos em do Grão. 2017 e inauguramos em agosto de 2019. Sim. Voltando para 2008, a loja do Castrioto ela não ia bem, ela já estava performando muito mal, porque a loja do Bingen, do Capela, é muito próxima. Tirou um pouco do teu Tirou um cliente pouco. direto. Aquilo que a Luciana falou lá atrás, cara, é um bairro sem saída. Sim. Um dia Vai ter pode que... ser. E quando foi 2008, eu decidi vender a loja. E a minha tia e minha prima, que também são do varejo, decidiram assumir a operação da loja. Então, eu tive uma outra disruptura, que foi a loja matriz. Né? A primeira loja que eu comecei, não a matriz do armazém, que foi a Porciúncula, ela saiu, né, do grupo Armazém do Grão, e demos continuidade sem ela. Então, descemos uma perna para baixo, né? A gente saiu de 7 para 6 lojas, mas focado no resultado. Sim, sim, sem dúvida. Quando foi 2019, inauguramos a Universidade Corporativa. Então, foi um sucesso. Ela já nasceu online, né? E até 2019, a gente vem implantando muita tecnologia dentro da empresa, como self-checkout, tecnologia de gestão, toda a parte de controle, toda a parte de informação que nós chamamos de BI. Sim. Né? Então, foi ali 17, 18, 19 para reestruturar o braço financeiro, o braço de prevenção e controle, o braço de gestão e formação de pessoas. Ótimo. E já estava com outro business plan pronto de expansão. E em 2019, se você vai se recordar, estava alavancando muito em São Paulo e na capital do Rio, lojas Express. Sim. Pão de Açúcar Minuto, Carrefour Express. Então, loja estava com um plano americana de mesmo. expansão de abrir 2 lojas em 2000, uma em 2019 e uma em 2020, como Express. Honramos a primeira Express em novembro de 2019, foi a do Quitandinha. Sim. E a do Coronel Veiga, que era para ser em 20, acabou sendo em 21 por causa da pandemia. Sim. Aí veio a pandemia. E na pandemia que eu fui realmente entender a eficiência da universidade corporativa. Que ela tinha um pilar central que era a comunicação. Sim. Como era tudo online, todos os métodos de prevenção, de controle, de segurança, pelo um app, Sim. a gente coordenava, todo mundo recebia. Então, a gente conseguiu operar com segurança,
com velocidade e com o menor risco possível Sim. na pandemia, usando as ferramentas da Uni, de treinamento, gestão e etc. Bom. Em 2021 voltamos a expandir, né? Mesmo com esse trauma emocional da Covid, que foi... é um trauma emocional que a gente vai carregar para a vida toda, né? Tudo. Isso é uma ferida que nunca se fecha, mas também foi um ano de exercitar muita gratidão e valorizar muito o ser humano. Sim. E nós criamos, voltando em 2020, o Dia do Agradecimento. Então, toda terceira sexta-feira do mês, nós damos um presentinho para todos os nossos colaboradores. Hoje são em torno de 1.500 colaboradores. Todos com um presentinho, com um bilhetinho, agradecendo por ele fazer parte dessa história. Então, isso começou em maio de 2020 e vamos carregar isso para a nossa vida toda. Então, para 21, voltamos ao plano de expansão. Aí, abrimos a loja da Coronel Veiga, em fevereiro também de 21. E quando foi em julho de 21, abrimos a loja que dá da Imperador para 16 de março. Sim. Né? No meio. Que abrimos ali e começamos uma parceria com a Daiso, que é uma marca japonesa, onde já temos em 5 lojas essa concessão de marca e exclusividade com a Daiso. Daiso só vende produtos japonês, né? Só japonês. Pessoal, nem tudo é feito no Japão, mas produtos deles, Sim, é uma marca que... Produtos que são realmente... estão concedidos para a Daiso. Então, fechamos o ano de 2021 com mais 2 lojas, né? Então, a gente estava com 8 lojas encerrando 2021. E 2022 entraria o nosso grande plano de expansão. Sim. Que era a loja da Barra da Tijuca, a aquisição do Grupo Regina e a loja de Boa Vista. Estava tudo já... A loja do Boa Vista? Aqui é a outra de Itaipava, que era o antigo shopping Boa Vista. Estava lembrando dessa, tá certo. Acaba que a cultura, a gente vai nomeando, né? Sim. Com referências. Lembrei agora, tá certo. Então, mas tudo o business plan pronto, tudo já acontecendo, né? Já a obra da Barra da Tijuca acontecendo, já começou em 21. E quando foi em fevereiro de 22, tivemos aquela tragédia em Petrópolis, né? Uma catástrofe natural, onde a gente perdeu 2 colaboradores, que isso machucou muito a gente. Uma colaboradora indo para casa, aquele ônibus caiu na Coronel Veiga, e outro quando estava de férias em casa, fazendo uma obra na casa dele. Foi aquela tragédia que teve no Alto da Serra, né? Do Morro da Oficina que caiu. Sim. Então foi muito triste. E, consequentemente, também a loja da Imperador, com a 16 de março, ela encheu de água, teve 100% de perda. Ali foi bravo. A da Coronel Veiga, a água veio por cima pela rua, lavou a loja toda, 100% de perda. E o Quitandinha teve 20% de perda. Sim. Quitandinha reabriu 2 dias depois. Coronel Veiga não teve como reabrir. A gente realmente abriu mão dessa loja. E a da Imperador, a gente decidimos reconstruí-la. Mas quando aconteceu a tragédia, com a perda desses colaboradores, minha vontade era de nem reabrir aquela loja. Mas quando eu cheguei lá, eu só consegui chegar lá por volta de 1 da manhã, que eu estava no Bingen, né? E eu vi os colaboradores que passaram todo aquele trauma, ajudando, debaixo de lama, arrancando lama, tentando salvar o que podia salvar, que não tinha nem o que salvar. Eu falei, eu não vou fechar essa loja. É por eles que a gente vai continuar. E em 17 dias, reconstruímos a loja toda, com a ajuda dos colaboradores, dos fornecedores, da de instalação comercial. Então, a Eletrofrios e a Fast Gôndola deu tudo para a gente, deram para a gente. Os fornecedores, do maior ao menor, todos deram alguma coisa para ajudar. Um enxoval legal, que bom. Sabe? E a gente conseguiu reinaugurar a loja. E quando foi em março, aconteceu a tragédia, numa proporção menor. E tivemos 30% de impacto. Não perdemos tanto, perdemos mercadoria, a comporta não suportou. E reinauguramos 5 dias depois. Né? Graças a Deus. Então, isso trouxe um impacto emocional para o prazo de Barra da Tijuca. Né? Mas, mesmo assim, inauguramos Barra da Tijuca em abril, nossa primeira loja fora de Petrópolis. Né? E, quando foi em agosto, fizemos a aquisição do Grupo Regina em Teresópolis, com 3 lojas. Foi a primeira aquisição do grupo.
Legal. Então, assim, foi um grande desafio, mas a gente trabalhou com 3 pilares, né? Respeito, igualdade e disciplina. Sim. Respeitando toda a história da família, né? Respeitando toda a cultura dos colaboradores e dos clientes e muita disciplina. Sim. De fazer tudo que tem que ser feito na hora certa e no momento certo. E fizemos isso, foi muito difícil, erramos muito, mas tivemos humildade para aprender e acertar. E quando foi em dezembro, inauguramos a 2ª loja de Itaipava, que nós nomeamos de Boa Vista, porque ali tinha um pequeno shopping chamado Boa Vista. E em 2023 dedicamos o ano para poder reestruturar essa máquina toda, em 2003, e também mudar novamente de CD. Porque foi quando a gente construiu o nosso centro de distribuição na antiga Dentsply. Sim. E mudamos em setembro de 2023 nosso centro de distribuição de 2.000 metros quadrados para 5.000 metros quadrados na antiga Dentsply. Legal. Né? E também temos 16 docas recebendo, expedindo, trabalhando 24 horas. A gente recebe de dia, separa de noite e 5 da manhã os caminhões começam a sair para todas as outras cidades. Fazer essas perguntas aí, é bom que o pessoal vai entender melhor sobre isso tudo aí. Não, legal, isso tudo aí. Eu lembro também, lá atrás, você tentou fazer... Eu lembro que você falou, na época, tentou fazer tipo uma rede de economia com algumas pessoas de Petrópolis e o pessoal, né? Eu acho que ali o pessoal deu uma bobeira. Eu lembro disso. Tu não quis fazer tipo uma centralzinha de compra com alguns daqui de Petrópolis? Não, eu cheguei a consolidar esse projeto. Eu não lembrava. Eu lembro que eles vieram me convidar, mas o meu não tinha nada a ver, não vendia parte de cesta básica, no caso, arroz, que feijão. tem uma ação sempre gera uma reação. Sim. A minha proposta em 2005 era a gente montar uma rede associativa sem fins lucrativos. Eu lembro. Era um clube de compras. Sim, clube de compras. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que eu convidei para participar, todos queriam ver a questão do capital. Não, tem que ser privado, você tem que dar dinheiro. E eu falei, cara, não tem que dar dinheiro, nosso negócio não é esse. Aí o pessoal erra nisso. Né? Aí começamos de forma associativa, e para ser associativa nós temos que bancar essa operação. Sim. Mas muitos começaram a ajudar a financiar, mas não sustentou. Aí quando eu vi que estava indo para um outro caminho, eu nunca me corrompo. Aí eu saí e eles não deram continuidade também. Agora, a fusão lá com Regina, ainda tem alguém do Regina dentro do negócio ou é tudo armazém só? O marketing fusão foi uma estratégia para poder manter a marca Regina por um período X, que foi até agosto de 2024. Né? Mas foi uma aquisição. Então, nós entramos, teve um handover, né, que é uma transmissão de conhecimento em 30 dias, Sim. que não foi suficiente, não dá. E eles saíram. Né? Caramba, isso não é bom. Por isso que os 3 pilares foram muito importantes. Respeito foi o pilar que eu precisava dos colaboradores para poder tocar a operação. Perfeito. Né? Porque eles é que conhecem o negócio, eles estão ali dentro, é outra cidade, né, cara? E aí, para você entrar num lugar que tu não conhece bem, a gente sempre leva umas porradinhas legal, né? E deve ter acontecido. Mas que bom, cara, que tu superou e hoje tá uma potência lá. Eu passei esses dias lá, tava bacana a loja. Com toda humildade, a gente não tá uma potência ainda. Né? A gente está ainda... já organizamos a máquina e estamos agora voltando a reconquistar a população de Teresópolis. Mas já pode tirar a Regina? Pensa em tirar ou não? Vamos lá. Agora nós estamos em período de Big Show. O que é o Big Show? Eu quero que depois tu explique o que é Big Show. Após a universidade corporativa ter sido implantada em 2019, a gente faz um evento e convida todos os colaboradores para todo mundo estar na mesma página. Sim. E em setembro foi feito 3 dias, foi 4 dias de evento, 2 de Big Show, com todos os funcionários, colocando todo mundo na mesma página, e mais 2 de treinamento, né, que tecnicamente chamamos de Leader Coach, para poder dar musculatura de conhecimento, musculatura de valores e cultura para todas as lideranças de lá. Legal. Então, hoje,
no dia 27 de setembro, todas as lojas do Regina viraram o Armazém do Grão. Ah, já viraram então. Se tu agora falar já tá. hoje, todos os legal. letreiros são Armazém do Legal. Grão. Depois sobre a universidade, queria até que você viesse aqui e a gente chamar algum grupo, vários empresários de Petrópolis, para mostrar esse exemplo aí, cara, que é muito legal. Porque hoje o que está acontecendo, cara, em Petrópolis principalmente, o atendimento, cara, o que a gente escuta tá péssimo. E aí o teu, hoje, tu é exemplo, né, cara, de atendimento, de pessoa, de como lidar com esse tipo de, né, para chegar no cliente melhor, para ter aquele agrado, né, dentro de uma loja. Hoje é muita reclamação. E eu acho que você é exemplo. Acho que a gente poderia chamar as pessoas depois e você mostrar, até ensinar como é que tem que fazer isso, cara. Porque o que eu estou escutando de amigos que vêm de fora falando do atendimento em Petrópolis, não estou falando de mercado, estou falando de todos os tipos de loja. Cara, é chato pra gente que gosta de mexer com pessoas, está ali todo dia, né? Então acho que você vai ser um exemplo e vai ajudar a ensinar esse pessoal, até mesmo com a tua universidade. Sei lá, se vai dar para fazer uma parceria com um público daqui, a CEP convida, não sei. Márcio, os princípios não aceitam emoções. Primeiro ponto é esse. Porque se você não é claro no que você quer, não atende o que as pessoas precisam e não entrega o que você promete, não tem como ser sustentável. Sim. Né? Então, para poder deixar 2 pontos de reflexão para todo mundo aqui. Universidade corporativa não é negócio. Sim. Ela não dá lucro. Sim. Ela não se paga. É legado. Sim. É legado puro. Porque quando você se dispõe a levar educação, mesmo que for da operação do seu negócio, é para melhorar as pessoas. Sim. E é o que a gente está Então, precisando. hoje, quando nós treinamos um especialista em laticínios, é para que ele fique na empresa e faça um plano de carreira, seja vertical, para ele ser de um atendente Sim. de laticínios para o multi-skill, que opera em toda a categoria de laticínios, de perecíveis, se virar um líder, depois um trainee gerencial, um gerente de turno e um gerente geral. Sim. 98% dos nossos gerentes foram formados dentro de casa hoje. Isso aqui é legal, cara. E 100% tá das lideranças são todos formados dentro de casa. E também tem da forma horizontal. É quando você tem um atendente de perecíveis e ele vira um especialista, nível 1, nível 2, nível 3. Que ele pode ganhar mais. Sim. Fazendo aquilo que ele gosta de fazer. Que nem todo mundo quer liderar. Sim. E tudo bem. E tem gente que tu põe para liderar e não sabe liderar, assim, né? Eu recebo muita visita de outros varejistas indo lá visitar a nossa universidade. Sim. E a gente recebe. Sim. Você sabe quantos copiaram? Sabe quantos implantaram até hoje? Nenhum. Errado. Sabe por quê? Custa dinheiro e não dá lucro. É Acho legado. Não é, então, mas entendeu? é investimento, cara. Isso não é um custo. Acho que é um investimento pro teu negócio, não é né, investimento, é legado. Sim. Porque o retorno é você ver a felicidade das pessoas. Sim. É você ver a evolução das pessoas. Um professor, ele pode ganhar um excelente salário ou um péssimo salário. Se estiver preocupado com isso, como é que ele educa? Qual o maior retorno do professor? É quando ele vê lá na frente o resultado que aquela pessoa chegou. Isso aí, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o maior retorno de um professor. Sim, sem dúvida. Né? E como a minha pessoa, sempre tive muita dificuldade no ensino convencional, que ele é muito importante, eu tive muita dificuldade, não foi fácil para mim. E como que eu adquiri um pouco de conhecimento? Foi abrindo o meu mindset, né? Disponibilizando o meu cérebro para poder aprender de forma não convencional. E é assim que a gente ensina hoje. Sim, sim. Então, hoje, Antoine, uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela consegue fazer a metodologia? Sim. Sim. Tem facilitador ali, porque é tudo online. Sim, sim. Né? Então, todo mundo consegue participar. Então, é um prazer a gente poder trocar, dividir, né? Doar o conhecimento, mas como os princípios não aceitam emoções, né? Eu tenho que botar logo a carta na mesa. Sim. O que é ser um educador? Sim.
Né? Sem dúvida. Agora me diz, qual é a maior dor hoje no teu ramo, hoje, no mercado? Qual é a maior dor mesmo? Vamos supor, é a energia, porque eu sei que é caro. Vamos mostrar para o pessoal assim, uma loja hoje, que todo mundo acha que é muito fácil. Para a pessoa abrir, para ter uma loja hoje, fala uma loja aí, vamos falar uma loja média, não vamos falar uma loja grande, não. O que, por exemplo, vamos botar de Bom Sucesso, pode ser? Só para o pessoal entender, uma loja dessa hoje, o custo dela para ela abrir, só de funcionário, luz, né? Tem o aluguel, imposto, é um troço de maluco. As pessoas acham que tu está ali vendendo, está vendo mercadoria e acha que é fácil. Quanto que é um custo de uma loja dessa hoje, mais ou menos? Tu pode falar? Sim. Por alto, é só para o pessoal ter uma ideia, que todo mundo acha, vê as portas abertas, tu vendendo, tá gente no caixa, acha que é fácil. E não é fácil, né? Hoje tem loja aí que abre com 10 mil por dia de custo já, né? Chega no final do mês é 300 mil. Eu posso falar de forma mais profunda? Pode, e deve. Porque falar valores, eu posso. Tá tudo publicado. Nosso grupo hoje é um grupo único. Sim. Está tudo publicado. Então, legal. Enfim, é só chegar lá, acessar a receita, Legal. vocês vão ver tudo, né? O fato é o seguinte, vamos falar de cultura. Sim. Né? A cultura hoje, nós vivemos por emoção. A gente vai para comprar um carro Sim. usado e sai com um carro zero parcelado em 60 vezes. Sim. A gente vai para reformar a casa e sai com uma casa parcelada em 240 vezes. Né? Sim. A gente quer ter o nosso negócio, mas não se preocupou primeiro em entender qual vai ser o impacto desse negócio na minha vida. Sim. Porque o maior fato, pesquisa, que as pessoas começam um negócio e quebram, ele não é financeiro, ele é emocional. Sim. Porque você não vai medir que você não vai ter mais final de semana, você não tem seguro-desemprego. Não tem nada. Você não tem nenhuma assistência. Nada. Você não tem ninguém dando tapinha nas suas costas. Não. Você não Então, tem a primeira direito a coisa nada. que você tem é um problema emocional, depois o problema físico, né? Sim. Adquire uma doença, uma síndrome, alguma coisa. Sim. E isso que vai desconstruindo, sabe, o teu viés empreendedor. Sim. E o que eu deixo aqui de mensagem para reflexão de todos? Todo mundo pode chegar aonde quiser, mas tem 2 canais muito importantes. Se você hoje trabalha para alguém ou trabalha com alguém, comece a agir como dono. Sim. Se você hoje é um pedreiro, começa a entrar para trabalhar com um pedreiro como se fosse o dono da construtora, com o teu EPI limpo, com a tua bota limpa, né? Pegando o cimento e colocando de forma adequada no traço para não deixar cair poeira no chão, sabe? Quando você usar o teu uniforme impecável, comece a ter gestão de custo com o dinheiro dos outros. Sim. Se você trabalha hoje num armazém do grão ou em qualquer outra rede, sabe? Começa a atuar como dono, começa a sentir dor de dono. Se coloca como seu. Em segundo, hoje, na minha época, só tinha forma de ter informação. Ou era sentando na cadeira estudando, ou contratando uma consultoria. Hoje você baixa na internet. Sim. Entende? O que é venda versus despesa? Sim. Qual é a margem bruta? Seja de uma sapataria, seja de um supermercado ou de uma padaria. Joga no Google hoje, né? Vamos falar de setor. Qual o setor mais rentável de um supermercado? É o hortifruti, a padaria? Se é o hortifruti, a padaria, aonde você vai dar mais atenção? Então, o brasileiro ainda tem essa cultura seguinte. Cara, qual é o tamanho da dor? O tamanho da dor é a tua falta de conhecimento. Sim. Se você buscar conhecimento profundo e aceitar essa profundidade e respeitar o tempo que nós chamamos do payback. Sim. Porque, fato, vamos falar aqui sem pesquisa, relacionamento. O teu relacionamento hoje, sim, a pessoa, de cara, ela já faz, ela monta um negócio e troca de carro para compensar o nível de trabalho que ela gasta. Ou ela troca de marca de roupa, ou ela troca o network dela, o relacionamento que ela vai ter. Então, o custo de vida sobe. Sim. Como fala o Luciano Hang, né? É uma fala que eu admiro. Empresa rica
e empresário pobre. Sim, sem dúvida. Se o empresário for rico e a empresa for pobre, nada vai para frente. Porque hoje, assim, tudo isso que tu está falando, eu acho que é perfeito, mas, por exemplo, eu converso com muito médio e pequeno empresário, né? E o teu também é pior ainda, que a gente sabe disso. A incerteza jurídica hoje, né? A parte de imposto. Tem gente hoje que está ficando maluco, cara. Hoje tu compra um preço, amanhã tu vai ver, já tem outro imposto, depois tem o ST, depois tem... tem tudo que você imagina para você tentar organizar o teu negócio para ganhar um dinheiro. Pô, no mercado deve estar a mesma coisa, né? Hoje, quantos produtos você tem? Trabalha com quantos produtos? Hoje são 14.300 SKUs circulantes, que circulam todos os meses. Olha só, 14 mil. Como é que está essa parte de tributária, né? Horrível para vocês, né? Tu tem alguém lá dentro cuidando? Porque assim, tudo é a forma que você enxerga. Uma outra dica da minha mentora Surama Jurdes. Tudo que ganha atenção ganha poder. Sim. Se você der atenção que é difícil, que é impossível, que não funciona, isso vai ganhar poder. Quando você der atenção que se existe eu tenho que aceitar e tenho que fazer, também vai ganhar poder. Sim. Porque o planejamento tributário é igual fazer pão. Primeiro vem o quê? A farinha. Sim. Depois vem a água. Depois vem a homogeneização dessas duas coisas. Sim. Depois vem o sal, depois vem o açúcar. É uma receita, isso é uma receita. Então vem. Tudo bem. Então, mas no mercado, tu acha que está assim essa receita? Claro, porque se eu compro, vou botar uma empresa que está no Simples Nacional. Sim. Ele tem que cuidar da faixa do Simples dele. Sim. Né? Porque se ele está no Simples Nacional e vendendo como lucro real, não preciso falar mais nada. Sim. Né? Agora, se ele está no Simples Nacional, ele não quer ir para o lucro real, ele tem que se adaptar a modelos de compra para Simples Nacional. Mas o que eu estou vendo Entendeu? não é isso. O que eu estou vendo é mercadoria, por exemplo. Um pão hoje. O pão, por exemplo, o francês hoje, ele é isento? O francês não é isento. Não é isento. Quando ele vira a farinha de rosca, o que ele passa a ser? Passa a ser ST. Tu está entendendo? Sim. As pessoas não entendem isso. Esse que é o problema hoje. Até entender isso, o padeiro hoje, que está lá, ou com lucro real, ou simples, ele quer vender, ele quer industrializar o negócio dele, ele não está sabendo, nem com a contabilidade hoje, ela está ficando maluca pelo que eu estou vendo. Mas vamos lá. Simples Nacional, ele não tem ST, não tem ICMS, nada disso. Mas ele aumentou... paga por faixa etária. Sim, mas se ele foi para o lucro real, olha só a diferença. Mas aí que tá, vamos lá. Sim, nem todo mundo nasce no lucro real, já que o foco aqui é o pequeno e o médio. Sim, não é lucro real. Cara, quando eu era pequeno, eu já estava estudando para virar médio e grande. Sim. Aí eu faço uma pergunta. Quantos minutos do seu dia você está estudando, pesquisando para o teu próximo passo? Sim. Qual a tua disciplina com o seu negócio? Porque se eu sou disciplinado e eu quero transformar a empresa em SA em algum momento e abrir capital, eu não posso esperar ela estar pronta para isso, não. Eu tenho que começar a estudar agora. Não, concordo. Entendeu? Então, assim, é uma pergunta que eu posso te passar de forma literária. Sim. Entendeu? Conheça. Porque tem várias canalidades. Que se, assim, isso é assunto para horas. Sim. Se eu falo de lucro real hoje, eu tenho que eu te falo, é complicado. Qual é o meu crédito de compra? É complicado. Essa caneca eu vou comprar de uma empresa no Simples Nacional por R$10. E vou comprar de uma empresa no lucro real por 11. Aonde é melhor eu comprar? Por 10 ou por 11? Eu vou comprar por 11. Porque ela já está vindo para mim com 22% de ICMS. Sim. Mas o que está acontecendo hoje é assim, a indústria, por exemplo, uma goiabada dessa, com 500 gramas, é um imposto. Passou para 700 gramas, está sendo outro imposto. E aí eu estou vendo que está dando confusão. Mas isso aqui é coisa para dar... Para resumo, vou falar duas coisas aqui. Cuida da tua margem. Sim. Porque se você não tem informação fiscal, você não vai ter margem certa. Sim. Porque quem vai pagar um consultor tributário, quem vai pagar um especialista para poder te ajudar é a tua margem, não é o teu lucro. Sim. Então, hoje, por que muitos pequenos e médios, né, não estão tendo dificuldade? Porque
dá para você tem que entender o seguinte, o meu caso hoje, eu não sei fazer quase nada, mas eu entendo um pouquinho de tudo. Sim. E busco uma margem saudável para poder convidar especialistas para poder me ajudar a fazer. Sem dúvida. Então, cada um na sua seara. Não, sem dúvida. Porque o empresário polivalente, que faz tudo, vai sofrer demais. O mercado mudou. Esse aí já era. Não é mais como era. O cara hoje não pode fazer tudo, ele não pode ser o financeiro, ele não pode ser o marketing, ele não pode... se ele for tudo junto, ele está ferrado. Eu estou há 32 anos no varejo. E sou da geração de ouro, que eu vim do analógico e me transformei em digital. Então, não é mais analógico, não é assim que funciona. E isso é legal, que aí, de primeira, a gente não tinha isso na mão. Hoje, por exemplo, o setor que mais vende num mercado, vamos supor que é o hortifruti, ele consegue ser em todas as lojas? Não, tem a variação, né? Vamos supor, a gente tem lá o ranking, né? Tu deve puxar lá o que está vendendo mais. É o hortifruti, é o açougue, ou é a bebida, o que é. Chega a ser, em Petrópolis, vamos falar só de Petrópolis, chega a ser o mesmo ranking de todas as lojas? Já chegou a ser? Ah, é o hortifruti. Todas as lojas são? Não. Uma é hortifruti, a outra é açougue, a outra é padaria. Assim, até o terceiro ranking, você consegue ranquear em todas as lojas. Sim. Né? Então, assim, hoje a gente trabalhamos com 10 categorias. Então, as 3 primeiras, elas lideram a companhia toda. Porque, como eu falei, tudo que ganha atenção ganha poder. Sim. Se o teu marketing dá foco para carne, se a tua equipe de serviço foca em servir uma boa carne, se o teu fornecedor é bom de carne, o teu giro de carne é alta, você vai ser muito bom em carne. Então, hoje, quais são os 3 primeiros teus? Hoje é perecíveis, laticínios e líquida. Líquida? Líquida. O que é o líquida? Bebida em geral. Desde água a destilados. Então, peraí, repete. Perecíveis, que é a parte de carnes e congelados, proteínas, laticínios, frios, queijos, iogurtes e lácteos, menos leite Tetra Pak, creme de leite, leite condensado, e líquida. Aí líquida é geral. Legal. Tá? Líquida, consumo humano. Né? Então tá ali. Porque assim, como eu sempre me foquei em serviço, se você olhar o armazém do grão, hoje não é mais a única, mas até um tempo era a única rede que vendia bebida gelada. Nós temos metros e metros de geladeira gelada e ao mesmo preço de quente. Prestação de serviço. E qual é o produto mais vendido, por exemplo? Tem mês que ele muda? Estou te fazendo isso porque eu conversei. Fiquei muito tempo no Santa Luzia, que você conhece muito bem e tal. E eu conversando com os caras lá, fiz uma amizade com eles. E aí eu sempre, quando vou, pergunto, e esse mês? O que foi o que mais vendeu? E aí os caras vão brincando. Marcos, chuta, vamos ver se você adivinha. Você tem isso, o primeiro mais vendido em todas as lojas? Assim, o primeiro mais vendido no armazém, eu acho que em várias outras redes, é o pão francês. O pão francês. Por que o pão francês? Porque ele o cara nunca leva um, né, cara? Ele leva 10, 15, 12. Não, é porque você vende por quilo, né? É, o dia inteiro. Então, assim, é fator quilo. Se fosse fator unidade, ele ganhava em todos os lugares. E por valor agregado, tu tem algum? Cara, aí depende. Depende muito. Depende da sazonalidade. Que se eu pego época de Páscoa, vai ser o bacalhau. Se eu pego em época de Dia das Mães, vai ser a picanha. Sim. Né? Olha só que engraçado. Uma vez eu conversando com um açougueiro, eu não sei como é que tu faz a tua reunião lá. Os teus setores, cada um sabe qual foi o setor que vendeu mais para ele. Vamos supor, o hortifruti sabe que quanto que vendeu do açougue, todo mundo sabe os valores que são vendidos por setor ou não? Todos nós, seres humanos, Márcio, somos estimulados por resultado. Sim. Então, tudo tem que ter meta. Então, todos os setores têm meta para atingir. Não, mas os outros, das outros setores, sim, sabem? É uma competição. Perfeito. É uma competição junto com cooperação. Porque se o hortifruti tiver com uma baixa performance ruim, a padaria vai vender pouco. Sim. A líquida vai vender pouco. Sem dúvida. O laticínio vai vender pouco, ainda mais que é pão. É uma cooperação. Porque eu estou falando isso assim, o dia que eu fui, né? O açougueiro estava muito bravo com o pessoal do hortifruti. E eu não imaginava qual o produto que ia ser mais vendido. Tu imagina num Santa Luzia, que tu sabe que o ticket médio é altíssimo, né? E o açougueiro estava reclamando porque o item mais vendido, olha que absurdo, não dá para entender dentro do mercado aqui, de valor que foi mais vendido, alho. Tu acredita nisso? Num Santa Luzia vender alho?
Achava que era um vinho, que ele tem vinho de 20 mil, uísque de 54 mil, né? A parte dele de padaria, pô, também é um luxo, né? Açougue, bacalhau, isso tudo. E eles estavam bravos, todo mundo, no dia que eu cheguei lá, falando que o alho foi o produto no mês mais vendido. Eu falei, caramba, olha, é interessante, né? Você falar no Santa Luzia, o projeto que eu tinha da rede associativa em 2005, que não aconteceu, ele se consolidou em 2018. Quando eu fui convidado a participar de um grupo de forma associativa de importação. Então, hoje, a gente vai importar esse ano 813 container. E o Santa Luzia... 813 container. Tá. Esse grupo todo. Eu sou uma parte do grupo. E o Santa Luzia também, essa parte do grupo, importa são junto quantos conosco. Total? Sabe quantos tem hoje? Hoje deve ser... Hoje são 16 redes. São 16 redes. Se né? cada um tiver 20 lojas... Normalmente uma por estado. Tá. Só em São Paulo que tem 3 redes. Santa Luzia, Empório São Paulo e São Roque. São Roque. Né? Então, elas são isso. Aí o resto muito mais para o sul, Sim. Paraná. Sim. Então, tem uma galera bem pesada aí, como o Zafari importa junto com a gente também. Então, assim, o Santa Luzia, ele é um case único. Ele é único. Porque, assim, do alho é novidade, eu não sabia, sou muito amigo do Guilherme, que já é a terceira geração. Terceira geração. Né? Somos amigos pessoais. Então, estou lá não com mais tanta frequência, Sim. sabe? Mas muito mais frequência junto com ele, nas nossas viagens internacionais Sim. e visitas a fornecedores. Mas o alho, se você analisar lá com profundidade, ele deve ter umas 8 verticais de alho. Alho nacional, argentino, roxo, descascado. Descascado, então. Desbuiado, alho negro, alho fermentado. Não, mas já tem muito tempo. Olha só, né? Isso não foi agora. Se for agora, eu não sei como é que está. Isso já deve ter uns 4 ou 5 anos só atrás. É só um exemplo. Para você ver como é que era, uns 4, 5. Hoje em dia tem mais ainda, tem mais tipo de alho. Então, assim, se você pegar hoje a verticalização das coisas, tudo está ficando verticalizado hoje. Tudo. Se a gente pegar no ramo de moda, então, como é que verticaliza tudo? Então, tudo hoje está se verticalizando. Inclusive o alho, o pão, né? O corte da carne. Sim, corte da carne. Você vai para os Estados Unidos, o consumo é dianteiro, não é traseiro. É engraçado né? isso. E tu vê que o brasileiro começou a consumir cortes texanos. Shoulder steak, duck. Shoulder, então, ninguém conhecia. Entendeu? E é um corte do dianteiro, que nós chamamos de carne de segunda. Sim. Claro que não é qualquer carne, qualquer boi que vai dar uma carne desse padrão. Claro. Mas um boi confinado, um boi com algum DNA Sim. europeu, né? Ele vai dar um dianteiro de qualidade. Agora, o que deve ter mais processo que eu digo assim, dentro do teu negócio, deve ser o açougue, né? Processos, maior processo... Ou é padaria? Assim, o maior processo hoje é corporativo. Do corporativo, você tem que desenhar toda a cadeia de processo, do atendimento ao fornecedor até o cliente sair do estacionamento. Então, lá, esse processo logístico é o maior. E tem os processos setorizados, que são remodelados, mas não é o nosso maior desafio, porque a universidade corporativa ela toma conta. Ela é alimentada trimestralmente e multiplicada para todas as pessoas. Legal. E a parte logística com CD novo? Melhora muito, né? Essa parte logística, o pessoal também não entende o custo disso. Tem que ter caminhão certo, a hora certa. Isso é interessante. Ninguém acha que tudo é muito fácil, né? E não é. Essa parte aí... CD, ele tem que ser uma necessidade. É isso aí. Quem quer ter um CD porque faz parte, por um luxo, vai perder muito dinheiro. Sim. Quando ele é uma necessidade sua e do seu fornecedor, ele vira um negócio. Hoje, um centro de distribuição não financiado, ele custa 3% da tua operação. Isso é uma operação madura. 3%. 3%. Tá. Então, eu vou falar em números aqui hipotéticos. A cada R$1 milhão você vai gastar 30 mil. Sim. A cada 10 milhões você vai gastar 300 mil. 300 mil. Sim. Bota isso no ano, Sim. é 3 milhões e 600. Sim. Né? Então, custa muito caro. Agora, no caso do Esse custo já está a manutenção de caminhão, troca, isso tudo não? Tudo. Está tudo. Menos depreciação. Depreciação é outra coisa que... Porque aí é um custo fiscal. É uma amortização fiscal. Sim. Não um fluxo de caixa. Entendi. Tá? E os caminhões são teus ou são alugados?
Todos próprios. Todos Ainda é vantagem ter próprio do que alugado? Tu já fez essa conta? Depende. Depende, né? Depende. É porque tem alguns que já está tudo alugado, né? Aí tem coisas que aí vai do perfil do dono. Mas do perfil. Então, assim, eu sou uma pessoa que tenho cuidado e preservo o patrimônio. Agora, quem não está preocupado com isso, talvez os meus sucessores, porque eu não sou, né? Sim. Eu só sou fundador. Sim. Né? Mas eu estou como presidente. Mas os meus sucessores devem terceirizar, porque dá muito trabalho e custa mais caro. É mais caro. Só que assim, hoje a frota é própria porque nós começamos assim. É o melhor negócio? Depende. Depende, né? Depende, tem certo e errado para isso. Certo. Mas o fato é, se o teu CD custa 3 e sem a frota vai custar 2,6, 2,7. Sim. É custo. Não é o caminhão que vai mudar as coisas. Não é a frota que vai mudar as coisas. E o CD hoje usa mais o perecível, né? Ele que ajuda muito ou não? Hoje É o seco. hoje nós vendemos a parte seca, 98% sai do CD. A seca? 98%. Caramba. Eu achei que fosse mais a perecível, que era mais rápido. Somente pão industrializado que vem do fornecedor. Que tem uma grande venda no nosso negócio. E da parte que fria... é o congelado, né? É o quê? Mas não, é o francês? Não. Pão, Plus Vita. Que a margem é pequena, né? Entendeu? Esse é um dos... Mas o giro é alto. É isso que eu ia falar. Só não entendi isso. Ele tem uma margem pequena, mas o giro é todo dia, né, cara? Toda hora. Então... Dando aqui um spoiler sobre margem. A margem é um indicador, é um norte. Sim. Mas o que vai pagar a conta chama-se cash margem. É o dinheiro que fica entre o custo e a venda após os impostos de venda. Sim. Então, eu vou mirar uma margem, mas essa margem está suportando o meu custo de operação? Sim. Então, assim, o meu indicador de margem é o custo, mas o foco é o cash. É o cash. Que se a margem vai me deixar R$1.000, mas se eu vendo um pouco a mais, gero menos margem e deixo 1.100 com o mesmo custo de operação, estamos ganhando mais 100, você concorda? É, tá botando como se fosse mais. Agora, como o nosso CD ele é uma necessidade para o nosso fornecedor, imagina botar uma carreta no Valparaíso, na Imperador. Não tem como. Então temos um acordo logístico, onde o fornecedor ele nos repassa o custo para ele entregar nas lojas. Boa. Então isso reduz o nosso custo de operação. Então hoje o nosso custo está em 1,7. Sim. Já não é mais 3. Tá. Então, o que mudou do CD maior? Estamos mais velozes, a rapidez, excelência ajuda. no recebimento, excelência na expedição, e o custo caiu de 3 para 1,8, porque podemos implantar o acordo logístico. Sim. E também lá, como é uma área industrial, a gente recebe de dia e expede de noite. O antigo era área residencial. Eu não poderia expedir de noite, porque eu não posso incomodar a comunidade ao entorno. Caramba. Pena, tinha muita coisa para a gente fazer aqui, pergunta, mas tu tem outro compromisso, né, que é o... falando isso, bota a última foto aí para a gente ver aqui, as outras duas fotos. Eu sei que você tá... Hoje é o Big Show? É o terceiro Big Show em Petrópolis e o quinto... Explica melhor como é que é feito o Big Show. O que é o Big Show, né? O Big Show é um evento que a gente convida profissionais de treinamento. Então a gente bota todo mundo na mesma página, que é o quê? Falando do tema de serviço da empresa, falamos dos pilares que sustentam. O que são os pilares? São os guardrails. Né? Para mim ser demitido, onde que eu tenho que errar? Para mim ser promovido, o que eu tenho que fazer? Então são os guardrails que, se você sabe que se você cometer um erro, você pode bater nos valores e voltar. Sim. E falar, opa, né? Para mim poder crescer, se eu não for uma pessoa que gera segurança, então vamos lá, eu não usei um EPI, eu bato no guardrail e volto. Sim. Vou usar o EPI, senão eu não cresço. Sim. Sabe? Então são 5 horas de evento, bacana, onde tem treinamentos, e é um evento que não é feito para o armazém do grão. É feito para as pessoas. Para as pessoas. É treinamento para melhorar a vida das pessoas. Bacana. Desde as disrupturas emocionais, quebra de barreiras limitantes e até ferramentas motivacionais. Desenvolver alavancas pessoais para você chegar até onde você quer chegar.
Última pergunta. Última pergunta não, vou fazer mais duas então. Ruptura com CD melhorou muito para ter dentro da loja? Ruptura de mercadoria, no caso, de produto? Ainda existe muito? A ruptura tem canalidades. Tem produtos que tem que ter ruptura. Tem que ter. Tem que ter ruptura. Por quê que tem que ter? Porque senão ele vence. Tá. Produto super fresco. Se eu pego para você aqui hoje um iogurte orgânico, validade de 7 dias. 7 dias. Se ele não tiver um dia de ruptura, eu vou vender para você iogurte com um dia de validade. Bom dia. Eu estou te servindo mal. Tá. Né? Alguns legumes, algumas hortaliças tem que ter ruptura. Certo. Alguns pães tem que ter ruptura. Sem dúvida. Então, quando eu olho, o que nós dividimos lá? Produto zero ruptura, como Coca-Cola. Sim. Produto com baixo índice de ruptura, que é a sazonalidade. Produtos que só vende sazonal, como ovo de Páscoa. Panetone. Né? Panetone. Bacalhau. Alguns tipos de bacalhau. Aves natalinas. Sim. E o produto possível ruptura. Né? Uma picanha de Angus. Sim. Fresca. Ela também. Se não tiver ruptura, eu vou te vender picanha com 5 dias de validade. Legal. Então, é tudo a canalidade. Agora, se você falar assim, eu tenho zero de ruptura, vai ter muita quebra. Não. Vai ter muito problema de Então vamos quebra lá, a de última pergunta aqui. Deixa eu pensar. Já pensou em desistir alguma vez? Nessa jornada toda, que eu sei que é um sacrifício do caramba. Nossa Senhora, eu sei o que tu passa. Que horas tu vai dormir? Que horas tu acorda? Tu tem bom sono? Como é que é? Quando eu fiz 40 anos... Tu tá com quantos anos? 45. Tá. Quando eu fiz 40 anos, foi o tempo que eu dei para eu poder empreender. Tá. Então, 40 anos eu encerrei meu ciclo de empresário e desisti de ser empresário para começar a ser empreendedor. Tá. Então, eu tenho meus marcos zeros, Sim. que você pode chamar de desistir. Sim. Né? Todo mundo pensa. Porque eu falei, agora eu quero deixar legado. Então, eu só vou empreender por legado. Tem pessoas formadas, igual assim, a 13ª loja é em Teresópolis. Estamos há 2 anos lá. Sim. Formamos pessoas, qualificamos, as pessoas se qualificaram, porque eu não qualifico ninguém. Né? Então já tem lá gerente pronto, líder pronto. Estamos abrindo a 13ª loja para inaugurar em janeiro. Aonde vai ser essa? No Alto de Teresópolis. No alto. Agora... eu vi a obra lá. É para o Perto de onde era o bingo ali? É aonde é o bingo. Legal, ali eu vi. Né? Onde era o bingo. Eu vi. Eu, Antoine, preciso de mais uma loja? Vai mudar a minha vida? Vai fazer eu ser mais feliz? Claro que não. Sim. Eu já realizei meus objetivos. Sim. Mas se eu não fizer isso, não continua o meu legado. Sim, sem dúvida. Tá? Então, põe a última foto aí para a gente, que ele está com horário. A desistência, essa palavra para mim não existe. Existe o marco zero, que é a renovação. Agora, com certeza vai ter o meu momento de encerramento. Sim. Porque tudo no mundo dos negócios tem que ter, Márcio, um começo, um meio e um fim. Aí tu vai falar assim, Antônio, já está se preparando para o fim? Claro que sim. Legal. Desde a governança da empresa por executivos e desde para um plano de sucessão. Sim. Se um dos meus filhos quiserem. Mas vai ser o quê? Filho do dono? Não. Tem um plano de carreira para seguir, porque tem uma governança consolidada. E se, de repente, eu tiver que sair do negócio? Tem uma governança para governar ou um outro grupo para assumir, ou parcial ou total, porque é negócio. A minha vida é a história que eu escrevo, é o livro que eu escrevo e deixo para a humanidade, é as pessoas que eu ajudo a formar. Esse é o meu negócio, pessoal. Então vou te elogiar agora, tá parecendo a Bíblia Diniz falando. Porra, agora eu fui longe, hein? Cara, e o cara sempre foi bom, né? Cara? É um exemplo. Sempre foi bom. Eu já tive com ele pessoalmente, já participei de eventos com ele, assistindo ele, não com ele, com toda a humildade. E, Márcio, Deus deu para todos nós 2 ouvidos e uma boca. Sim. Eu sempre escutei o dobro do que falo. Estou falando mais hoje, que foi o convite que você me fez. Mas eu sempre escuto mais do que falo. Que bom, que bom. A última foto ali é a tua esposa, né? Deixa eu ver aí. Põe aí. Isso. Essa foi a última loja que inauguramos. A última loja. Né?
E nós escrevemos essa história juntos. Hoje ela faz parte do conselho da empresa. Legal. Então a Luciana cuida da marca, ela cuida da identidade. Vou trazer ela um dia sozinha para falar muito de você aqui, tudo o que aconteceu. Eu sou a cabeça, mas ela é o pescoço. Sem dúvida, sem dúvida. Mas que bom, sei que você tem compromisso. Pô, foi um prazer para a gente. A CEP está completando 90 anos e pediu para convidar o pessoal aqui de Petrópolis. Você foi um dos primeiros a ser aí de mercado. Para a gente é uma satisfação. Um cara que está com quantos funcionários? Hoje, nosso orçamento é 1.532, já com a equipe de construção civil. Muito bacana isso, muito bacana, cara. Construção civil que constrói e reforma as lojas da Armazém do Grão. Não nada, nenhum outro negócio. Que bom, cara. A CEP Podcast é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Obrigado por ter vindo, tá? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Espero, de alguma forma, poder tocar no coração de cada um telespectador ou ouvinte que vai estar nos ouvindo ou nos assistindo. Com certeza vai gostar. Eu agradeço muito. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu.